nós temos reunidos aqui o professor Paulo Arbex, Flávio Gurgax, Rogério Coimbra, Ricardo Bagatelli e Júlio César Pereira. Durante, por mais de 6 horas aí, a gente tem conversado sobre um fator que a gente considera fundamental, e um princípio que é começar bem, seja através da semeadora, das práticas de manutenção, das regulagens e, obviamente, tudo que permeia a qualidade da semente, tá certo? Tanto qualidade de tratamento quanto vigor, germinação, aspectos fisiológicos. E eu vou direcionar aqui uma pergunta para cada, e obviamente que vocês podem a qualquer momento aí contribuir, afinal de contas existe uma interdependência das respostas. E a primeira vai aqui para o nosso amigo, obviamente aí, Paulo Arbex. Vou começar por ti. Professor, a gente tem visto quase que em toda a apresentação, a gente falando muito sobre grafite, E é uma dúvida recorrente. A gente já teve lá em Goiás e falou de grafite, nós tivemos no Mato Grosso também. E as pessoas perguntam, na prática, no dia a dia, como é que eu posso, vamos lá, chegar na dose ideal e ajustar o meu processo diante do que eu estou vendo no campo? Porque acho que esse é um negócio, A gente pode chegar na teoria, ela explica tudo, E na prática, no campo, como é que a gente vai fazer para chegar na quantidade ideal e escolher o método que vai fazer com que a gente erre menos ou acerte mais? Tá, beleza. Primeiro, essa pergunta é recorrente porque o pessoal tem muita dúvida, Então, eu vou começar falando assim, quem me conhece sabe do jeito simples que eu falo. Só de você não colocar 2 mãozadas por carrinho, ou uma lata por coisa, deixar ela pretinha, já começamos bem. Porque isso é o que a gente vê, no dia a dia do produtor lá, quem nunca ouviu assim, até ela ficar pretinha. E isso faz, ou se não, é 2 mãozadas por carrinho, é isso aí que a gente ouve. Então, só da gente ter uma métrica, E daí, uma vez a gente falou, eu e o Júlio estava num treinamento, numa fazenda, o cara falou assim, professor, eu vou ficar lá medindo numa balança? Não, amigo, você vai pegar e você vai fazer um copo medidor, uma medida, pode ser com uma lata de margarina, pode ser com balde, pode ser o que for. Você vai fazer uma medida ali, quantos quilos de semente eu tenho, você vai lá e vai jogar, Que nem o Coimbra falou, de 3 a 5 gramas. Por que a gente fala isso? Sabe por quê? É assim, aí que fica a dica, hashtag fica a dica. A primeira vez que eu vou colocar o grafite na máquina, eu coloco uma dose, eu coloco 1 grama a mais. Por quê? O Júlio não falou que tem que lubrificar o sistema? Então, essa primeira lubrificada no sistema é muito importante. Então, a primeira eu jogo 1 grama a mais. Daí ligo, Ligo a máquina e daí ela lubrificou todo o sistema. Daí, a partir disso aí, eu coloco a dosagem recomendada, que depende do tipo da semente, 3 a 4 gramas. Outra coisa muito importante, que não dá tempo da gente falar tudo, é o grafite spray, Júlio? Para quem acompanha a gente nas redes sociais, no dia a dia dos treinamentos, aí a gente gosta muito do grafite spray lá no dosador. Isso aí faz com que aumente a vida útil da borracha vedadora ali, dos discos, tá certo? Principalmente do contato da borracha com o disco. Então, vai lá e coloca o grafite spray. Faz um teste, Coloca o grafite spray num disco da mecânica. Aliás, antes de colocar o grafite, você roda o disco com o anel. E depois coloca o grafite spray e roda de novo o disco. Daí vocês vão entender o que eu estou falando. Por quê? Porque o grafite spray ele não sai. É diferente do grafite em pó, Na semente eu vou colocar normal o grafite em pó. Mas nos discos, de vez em quando, pega o grafite spray lá e faz essa lubrificação, que ele evita o quê? Ele evita aqueles break que a gente dá assim e que pode dar erro na plantabilidade também. Tá bom? Vamos lá. Tem uma pergunta aqui, essa vai Júlio, e cabe também professor Flávio Gurgax, tá bom? Júlio,
Você comentou que o disco duplo por plantio do milho seria melhor que a haste ou botinha. Como fica a questão do espelhamento do suco em solos mais argilosos e também a limitação de deposição de fertilizante em maiores profundidades? É maior para o disco duplo? Há muito tempo encontramos problemas de contato do fertilizante com a semente de milho em lavoura verão na região sul. Isso aí, inclusive, tem, tá certo, uma outra pergunta que já fala sobre essa questão do índice salino, né, como que desempenha na semente. Então, fica aí também para o Bagatella e Coimbra contribuir. Beleza? Show de bola a pergunta. É interessante a gente saber que não é uma regra, né? Quando eu citei que geralmente se utiliza o disco duplo no plantio do milho e a botinha no da soja, por quê? A gente parte do pressuposto que o milho ele é um pouco mais resistente à compactação do que a soja, né? Isso não diz que a gente tem que seguir isso à risca, né? Por que geralmente opta-se em utilizar o disco no plantio do milho, que ele é um pouco mais resistente? Por causa puramente de rendimento operacional também, né? Porque a haste ela vai consumir um pouco mais de potência do trator, consequentemente um pouco mais de consumo também. Então, quando você tem uma situação que te permite utilizar o disco, né, você tem uma certa economia, né? E aí, a respeito do fertilizante ficar próximo à semente, isso daí, os nossos amigos aqui, eles podem responder com muito mais propriedade, sobre o espelhamento. Isso pode acontecer, sim, dependendo do tipo de solo, né? Então, em lugares que a gente tem alto índice de espelhamento, né, tem vários parâmetros que a gente pode utilizar, né? Não apenas lá no sulcador de semente, mas no próprio disco de corte. A gente pode optar por algumas configurações para reduzir esse problema de espelhamento. Eu vou contribuir com a questão do espelhamento, por um pouco de experiência própria também, Júlio. É assim, quando a gente tem espelhamento, geralmente está associado, o professor Paulo Arbex me corrija também, com a alta umidade do solo argiloso. E tem mais um fator bem importante, que eu vi, vocês estão sem o boné, né? Grupo GPD, Grupo Plantio Direto. O que a gente precisa no plantio direto? Não precisamos de palha, não precisamos de matéria orgânica. Então, a gente colocando mais matéria orgânica nesse solo, a gente vai aumentar a faixa de friabilidade, vai reduzir os problemas de espelhamento. A máquina sozinha não faz milagre, gente. Nós precisamos melhorar o nosso plantio direto, fazer um plantio direto com qualidade. Região oeste do Paraná, solo extremamente argiloso, o que a gente tem? Sucessão soja-milho. Cadê os adubo verde? Ah, professor, mas você está louco, eu vou deixar de produzir? Olha que ano espetacular para produzir planta de cobertura, o milho dando prejuízo no preço que está. Não é verdade? Então, a gente precisa melhorar um pouco o nosso teor de matéria orgânica. Não estamos falando em muito. Não precisa ser um solo orgânico. Com um pouco de matéria orgânica, um pouco de palhada de qualidade, a gente vai aumentar a faixa de friabilidade, não vai precisar sair correndo, começar o plantio com um solo extremamente úmido. A gente vai conseguir um período de umidade ideal, solo friável, num tempo maior. A gente vai ter mais tempo, não precisa virar uma correria. Então, com outras técnicas, a gente resolve um monte de problema de máquina. E aí o plantio direto, eu acho que é a grande ferramenta, mas tem que usar direito. Sanidade também, que não exatamente. Então, assim, a gente precisa repensar um pouco todo o conceito. Onde é que você está trabalhando com a sua semeadora, com a sua plantadora, com a sua plantadeira? Aonde? Você não está trabalhando num solo que precisa de palha, que precisa ter vida, como o professor Rogério falou. O cara não estava com problema com solo, com anomalia, né? Não, mas aqui não tem problema. Estava com solo, com agricultura regenerativa. Então, não estou dizendo que precisa chegar nesse ponto, que eu acho que é um ponto de excelência, mas nós temos que dar uma repensada nas coisas, né? Então, vamos pensar em plantio direto primeiro, né? Eu acho que é um grande ponto a se pensar mesmo. Excelente. Obrigado, professor. Eduardo aqui mandou uma pergunta, essa já direcionada para o painel nosso de sementes, né? Especificamente para o Bagatelle. O Eduardo diz o seguinte: já observei que plantas de soja que passam por períodos de baixa temperatura no período vegetativo tendem a reduzir seu porte. Na última safra, observei lavouras plantadas em meados de setembro que demoraram para emergir e permaneceram
estagnadas por quase 15 dias sem emitir trifólio devido ao excesso de chuva e baixa temperatura. Pensei que estas lavouras não cresceriam além de uns 60 centímetros de altura de plantas, mas me surpreendeu ao ver que, quando as temperaturas se elevaram, em meados de outubro, as plantas aceleraram o seu desenvolvimento e conseguiram atingir mais de 1 metro de altura. O que pode explicar essa diferença de comportamento nessas diferentes condições? Obrigado, Eduardo. Obrigado pela pergunta. E falta de luz, Essa condição que aconteceu aqui no oeste do Paraná foi associada a baixa temperatura e falta de luz. Primavera é assim, essas primaveras nossas. Isso se deve, em grande parte, esse fenômeno de retomada do crescimento, ao tipo de crescimento indeterminado que nós estamos trabalhando na soja. Se fosse cultivar uma variedade que fosse de hábito de tipo de crescimento determinado, ela sim sofreria, e sofreria muito com a estatura. E estatura e engalhamento são bons componentes de rendimento. A soja precisa ter internódios para ter florada. E aí, associado a isso, a taxa de pegamento, que aí varia de várias condições para fixar essas flores, e ter flores fecundas, precisa de estatura. Então, essa é uma preocupação. Por isso, além da condição da lavoura estar implementada numa época correta, que foi o semeadura de setembro, aqui, depois que começa e termina o vazio, nós tivemos, então, várias entradas de frente fria, na verdade, foi até novembro, assim, e aí a soja alongou o ciclo, espichou um pouco o ciclo. E isso reflete a capacidade das nossas variedades de entregar altas produtividades, alta performance, mesmo nessas condições mais adversas. Então, eu associo essa resposta dessa planta ao tipo de crescimento que ela está associada. Ricardo, tem mais uma aqui para você. Qual é o percentual aceitável de contaminação na padronização, supondo que eu vou trabalhar com 1 milímetro? 1 milímetro? Essa é uma discussão que puxa um mate aí, vai longe. Porque, assim, a gente tem um norte do que é padronização. Vamos dar um passo atrás para entender. Padronizar sementes de soja é importante? Sim. Padronizar semente de uma maneira geral é importante, inclusive eu padronizo até trigo, mas aí é outra história. Isso melhora a plantabilidade, me traz economia, melhora o meu processo. Quanto mais uniforme for, melhor. E existem alguns ajustes que a gente tem que fazer. Isso se dá em função da variedade, pensando que a semente, semente de soja não é uma esfera perfeita, não é uma bolinha de gude, não é uma bolinha de aço. Ela tem dimensões, ela tem as 3 dimensões. E a gente, inclusive, calcula o índice de esfericidade dessas sementes. Isso ajuda a escolher o tipo de peneira, que a gente utiliza furo circular. A gente fala furo redondo, não é redondo, é circular, é o mesmo furo do disco, circular, para padronizar isso daí. Então, dependendo da dimensão que ela vem no padronizador, ela pode cair, penetrar dentro de uma peneira ou outra. E a escolha dessas peneiras, ela se dá muito em função da decisão do sementeiro. Então, nós não temos uma regra geral. Tem sementeiros que chamam isso de peneira 1, peneira 2, peneira 3, e está tudo bem. Tem outros que colocam a nomenclatura dos milímetros de disco, de disco não, do peneirão, do jogo de peneiras que ela foi passada, submetida, e se dá isso em 5 milímetros, 5,5 milímetros, 5,75, 5,25, e essas divisões podem variar. Pensando dessa forma, é muito fácil a gente ter, se mal conduzida no processo de beneficiamento, de padronização, se mal conduzido, é muito mais fácil a gente ter peneiras pequenas contaminando as grandes, imaginando nessa proporção, do que grande na pequena. É muito mais fácil ter isso daí. Agora, sendo objetivo e respondendo a pergunta se você tiver um lote com 1 milímetro, com 90% da peneira dominante ali retida, é um excelente lote. O que é esse 90%? Só para exemplificar. Se você está padronizando com 1 milímetro, você colocou a peneira 7 em cima, 6 embaixo.
O que ficou em cima da 7, você descartou porque ela é muito grande, tem dano mecânico, enfim. Você tomou a decisão de descartar e aproveitar o que passa da 7, ou seja, 6.9, e a que fica retida em cima da 6. A nomenclatura desse lote é 6 milímetros. E o intervalo é 1. Então, se você tiver e fazer um jogo de retenção, fazer um processo de controle de aferição de qualidade, através de jogo de peneira manual, e determinar que 90% da tua semente ficou realmente dentro desse intervalo aqui, é um bom lote. Te dá uma boa plantabilidade e te dá mais assertividade em todos os processos. Vou aproveitar a ocasião aqui, vou fazer 2 perguntas, Coimbra, porque eu acho que elas vão ser complementares, né? Quanto de residual, né, isso o Yelton Pérez mandou aqui, se consegue com os inseticidas e fungicidas aplicados no tratamento de semente, tá certo? E aí eu gostaria de complementar isso, porque a gente sabe, se for colocar tudo o que nós temos disponível de tecnologia, começa a ter alguns gargalos, né? Não, a gente costuma brincar, não dá para o cara ser tarado e ginecologista ao mesmo tempo, dá problema, né? Então, começa a colocar muita coisa, como é que você faz? Até que limite vai o nosso tratamento de semente profissional e industrial? Quem fez a pergunta? O Yelton Pérez. Obrigado, Yelton. Bom, essa pergunta a gente pode entender de 2 formas com a complementação do Antônio. Primeiro, residual, não sei se você está falando quanto tempo a semente está protegida com o produto após o tratamento. Deve ser essa a ideia, né? O ideal é que você tenha essa semente protegida até ela abrir o primeiro par de folhas. Mas depende muito da molécula e do modo de ação dessa molécula. O que é importante falar para vocês aqui? Nenhum produto, hoje estão tentando trabalhar com nanotecnologia, não vem ao caso. Ele é absorvido diretamente pela semente quando aplicado, né? Tem algum, Ricardo? Diretamente, com ela seca? Não, é pela plântula, né? Então, nenhum produto. Então, quando essa semente vai ao solo, esse produto precisa ser solubilizado, reabsorvido, e aí ele entra no seu modo de ação de proteção. Tá? Mas o que a gente espera que isso ocorra? Da emergência, que é algo em torno de 10 dias, mais aí uns 5 a 10 dias. Não mais do que isso. E não precisa mais do que isso. Você concorda comigo que não precisa? Porque eu não falei no comecinho do nosso bate-papo que 99% dos patógenos estão presentes na casca, ela vai ficar no solo. E o que eu preciso? Proteger dos insetos que vão atacar aquela plântula que ainda é muito novinha, que os tecidos são tenros. Então, se você proteger aí de 5 até 15 dias após nascida, tá bom demais. Pode considerar um produto com com uma boa proteção. Depois entra o nosso manejo, em cima disso já manejo da cultura, aquilo que a gente falou. Estou implementando a cultura. Aí entra a pergunta do Antônio, né? Até quanto a gente pode colocar na semente? A semente está para os produtos assim como o enchimento está para o remédio. A semente ela acaba sendo um veículo para a gente poder distribuir no sulco esse produto. Inclusive, no Arena da Plantabilidade de Rio Verde, o ano passado, eu respondi uma pergunta dessa: você prefere colocar o inoculante no sulco ou na semente? Ontem nós conversávamos na janta também sobre isso. E a melhor forma de utilização é aquilo que você tem. Se você tem condições de comprar uma semente pronta, compre a semente pronta. Se você não tem condições de comprar o TSI, trate na fazenda. Só não deixe de tratar. Agora, receita, que é o que a gente usa, se deixar, meu amigo, e pegar um bom vendedor, até pode pim-pim-pim, vai na semente. Né? Aí você chega lá, como eu peguei, 1.570 ml em 100 quilos de semente. Então, você está lavando a semente. Então, sim, existem muitas tecnologias, e hoje nós temos o biológico, que é uma associação, uma ferramenta de complementação. Nós temos os polímeros pós-secante, que ajudam a trabalhar isso. Aí tem o enraizador, tem o metabólito. Só tome cuidado para que isso não cause ganho de água da semente durante o tratamento, ou na hora da semeadura cause uma intoxicação. Mas sim,
A gente tem tecnologia hoje, industrialmente, para colocar 1.200 ml no tratamento industrial sem afetar a qualidade da semente. É importante usar o que estão oferecendo, desde que você teste antes. E testar é na sua propriedade. Na sua propriedade. Então, conversando. Pô, lado a lado é o que serve para você mostrar se seu produto é bom. Teste antes, faça que nem o Zecão. O Zecão, você conhece bem a peça, ele sempre tem lá uns 50 hectares que é para teste. Né? Esse ano eu tive lá na fazenda dele, dia 5 de janeiro, ele tinha 10 hectares plantados sem uma gota de produto químico. Acho que a gente jantou junto lá com ele, né? Então está testando lá, sem nada, Paulinho, sem nada, sem herbicida, sem fungicida, sem inseticida. Tá bom? Não sei se eu respondi. Excelente. Eu acho que é bem legal essa discussão, porque é o seguinte, não é só questão a capacidade operacional que nós devemos levar em consideração, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo na fazenda tem condição ou está preparado para fazer tratamento de semente profissional, e são vários fornecedores. E aí, quando entra, por exemplo, o universo de biológico para dentro, a fisiologia, a proteção como um todo, é muito complicado também a gente misturar coisas que matam com coisas que morrem. Exato. E aí precisa saber até que ponto, né, esses fatores, de fato, né, eles estão contribuindo para o estabelecimento inicial do cultivo. O biológico também, Ricardo, vamos entrar nessa discussão, por exemplo, não significa que quanto mais, melhor. Já tem vários dados, né, que mostram que é o seguinte, também tem o seu ponto de equilíbrio. Né? Quando nós entramos em fator equipamento, nós também temos que levar em consideração isso. Na literatura, pouco se tem informação, por exemplo, da capacidade de uma bactéria tolerar uma pressão alta. E aí, como é que você coloca o jato dirigido em que pressão? Usa o exemplo do avião. Que pressão chega lá em cima? A gente teria condição de suportar até que altura? Então, a mesma coisa vai acontecer com a bactéria. Diante de uma pressão que é dada nela, será que ela está viva? Ou nós estamos está aplicando tudo morto já? Então, são algumas coisas. Na literatura, por exemplo, para a aviação, tinha uma grande dúvida. E na literatura já tem registrado há muito tempo atrás, por exemplo, que não podia passar de 30 PSI. E aí? Tem máquina ali que estava entregando quanto? Por isso que é importante testar, né? Durante a apresentação, eu bati bastante no TSI, depois conversando no café agora, o Redivo falou, pô, a gente tem que saber que um bom tratamento on-farm é bem feito também. Tem um professor que é bem famoso nas redes sociais, que ele diz o seguinte, excelência é fazer o seu melhor com o que você tem neste momento, até o momento que você consiga ter algo melhor para fazer melhor ainda, né? Que é o Mário Sérgio Cortella. Então, é melhor você fazer o que você tem, o basicão bem feito, mas as ferramentas estão aí. Teste, então, para poder ver se é possível evoluir. Só para lembrar, vocês viram um gráfico que eu mostrei para vocês, que a gente mediu a temperatura do solo, estamos falando biológico, né? Vocês lembram do ensino médio que a gente brincava de fazer desnaturação proteica? Vocês lembram a temperatura de desnaturação de proteína? Dependendo, se é glicoproteína, a formação dela, né, cada proteína, né, se ela é funcional, se é estrutural, tem umas coisinhas lá. Mas, em geral, 40, 43 graus. A temperatura do solo a 5 centímetros chegou a 55, 56 graus. Nós estamos falando de biológico. Aí você pega a semente, a melhor semente, que você já vai colocá-la numa situação estressante. Pega biológico, está fazendo tudo certinho. Vai distribuir ou no suco ou na semente, como é que vai ser isso daí? Processo. Não dá para dar um passo maior que a perna. Antes de crescer, nós precisamos melhorar. Então, olha para isso. Não cabe tudo na semente. Tá? Eu estou indo para esse lado já há muito tempo de questão de volume de calda, até que ponto vai, todas as colocações estão bem corretas. Os biológicos vieram como um grande desafio de plantabilidade. Por quê? Porque nós precisamos que esses micro-organismos estejam vivos e estejam aderidos à semente, para ajudar a colonizar um pouco o solo no período que a planta está viva. Por isso que a gente sempre está utilizando, todo ano, né, colocando o produto. O ideal, nesse momento, é priorizar. O que é prioridade na onde você vai semear? Quais as condições que você vai colocar essa sua semente? Dá para tirar fungicida e colocar só biológico?
Tem que testar. Tem que testar. Às vezes tem que deixar o químico e abrir mão do biológico. Às vezes você já está numa condição que você pode fazer o reverso. Se você tiver condição de trabalhar com os dois, tudo bem, desde que não haja essa competição. Porque é um pouco um contrassenso, né? Colocar fungicida e colocar tricoderma em cima. É um que está muito bem estabelecido isso aqui, até que ponto isso daí está protegido. Então, bota no suco. A melhor condição hoje é no suco, você aumenta o volume de caldo, você trabalha no suco, mas também tem os seus problemas. Que aí a pressão, como é que vai estar essa calda lá, o dia inteiro andando no sol, abastecimento dessa máquina operacional. Eu sei de uma coisa, do jeito que está, não cabe tudo, Rogério, na semente, não é verdade? Tudo é importante, não cabe. Vai ter que dar uma priorizada, até a gente achar uma maneira de fazer melhor. E você sabe que tem uma outra coisa que é muito importante, é o seguinte, você imagina, nós passamos o dia inteiro aqui, né, conversando sobre diversas frentes, né? Então, o professor mostrando de plantabilidade, manutenção e etc., tudo que a gente escorreu. Só que a informação em si, né, na maioria das vezes, ela não vale nada. Puxa, passamos o dia inteiro, você encerra, que beleza, né? Falar que a informação não serve para nada. E realmente ela não vai servir se nós não colocarmos em prática. Então, a partir do momento que a gente falou assim, puxa, você entrou pela porta e você vai sair do Arena da Plantabilidade aqui. Se você aprendeu alguma coisa, nossa missão como empresa educacional ela foi garantida, só que você precisa executar. Então, são aquelas camadas de conhecimento que eu acho que são fundamentais. Então, existe a informação, beleza? Todo mundo veio aqui, contribuiu, fez a sua parte, né? Aí você tem o conhecimento, que é justamente você aplicar isso no seu dia a dia, e o mais importante, né, se a gente conseguir gerar resultado com isso. Então, novamente, reforçando tudo que nós discutimos aqui, nós temos que reforçar que o nosso plantio 2023, 2024, ele vai ser melhor do que foi o 22, 23. E que ele também tem que ser pior do que foi o 25, 24. O 24, 25, desculpa. E, consequentemente, nós vamos sempre ter oportunidade, né, de melhorar, seja na plantabilidade, seja no fator semente, seja na tecnologia de aplicação de um fertilizante. E esse evento do Arena da Plantabilidade não seria possível de ser realizado se não fosse, obviamente, também a nossa equipe aí da MyFarm Agro. Então, queria aproveitar a ocasião que está todo mundo atento e olhando, né, e agradecer a cada um de vocês que permitiram que esse evento acontecesse. Tá certo? E, no mais, eu gostaria de agradecer ao professor Paulo Arbex, Flávio Gurgax, Rogério Coimbra, Ricardo Bagatelli e Júlio, pela enorme contribuição e por permitir, né, que essas pessoas tenham acesso a essa informação e que sejam capazes de voltar para casa e executar um trabalho com maestria. Muito obrigado a todos. Encerramos aqui o Arena da Plantabilidade de Cascavel. E, para o time que fica, encontramos daqui 2 semanas em Cruz Alta. Muito obrigado.